Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Essa é uma daquelas frases que a gente usava quando era criança para implicar com um coleguinha, né? Mas bem que poderia ser utilizada também por nós jornalistas em muitas ocasiões. Eu estou falando disso porque o assunto de hoje é a hostilidade contra a imprensa. Jornalista não é exatamente uma profissão muito querida. É claro, nós existimos para incomodar mesmo, para fazer as perguntas que ninguém quer responder, para revelar o que alguém está escondendo. Tem uma frase muito famosa que costuma ser atribuída de maneira equivocada ao escritor George Orwell, mas que na verdade foi dita pelo jornalista William Randolph Hearst, ainda lá no século XIX. É mais ou menos assim: notícia é tudo aquilo que alguém em algum lugar não quer que seja publicado. Todo o resto é propaganda. Uma profissão como essa só poderia ser odiada mesmo, principalmente pelos poderosos, que geralmente têm mais a esconder. E esse assunto não é exatamente novidade, né? Longe disso, aliás, eu diria que ser jornalista no Brasil em 2020 é quase um parque de diversões se a gente comparar com outras épocas. Durante a ditadura militar, por exemplo, jornalistas foram perseguidos, presos e até mortos. Mas é que nos últimos anos, essa hostilidade contra a imprensa voltou a ser moda no Brasil. E agora, não são só os poderosos que atacam os jornalistas. Uma parte significativa da população também vê a imprensa como inimiga. E esse ódio parece cada vez mais próximo de chegar à violência de fato. Lá em maio, uma notícia passou quase despercebida, mas me chocou bastante na época. Aconteceu aqui mesmo em Belo Horizonte. Uma pessoa fez pichações pedindo a morte de jornalistas. Uma dessas pichações dizia assim: colabore com a limpeza do Brasil, matando um jornalista e um artista. Sinceramente, eu nem acho que a gente mereça estar na mesma categoria dos artistas. É quase uma honra para mim ser comparado a eles. Mas aí eu me pergunto, será que essa pessoa não assiste a um jornal? Não se informa por nenhum meio de comunicação? Não escuta uma música? Não aprecia nenhuma forma de arte? A verdade é que o autor dessas pichações não queria a morte de todos os jornalistas e artistas, só daqueles que não concordam com ele. Acontece que o consenso, sem discussão, é a morte da democracia. E é exatamente para evitar que isso aconteça que existem os jornalistas e os artistas. Essa pandemia, inclusive, tem deixado bem claro o valor da imprensa profissional. No momento mais delicado das últimas décadas, a informação tem sido um bem precioso no combate ao coronavírus. Não é no WhatsApp ou qualquer outro lugar que você vai ficar sabendo de forma segura sobre os avanços da doença e a melhor forma de se proteger dela. É pelos jornais. É também pelos jornais que você vai ficar sabendo dos grandes escândalos de corrupção. É ali que os governantes vão ser cobrados. Por mais que muitas vezes uma notícia não te agrade, essa ainda é a forma mais confiável de obter informações. E olha, longe de mim querer ser corporativista, viu? Os jornalistas não estão acima do bem e do mal. A imprensa, ao longo da sua história, cometeu muitos erros gravíssimos, e merece ser criticada e cobrada por cada um deles. Mas isso é muito diferente de hostilizar um repórter, restringir o direito dele de fazer uma pergunta ou até mesmo atacá-lo fisicamente. E pensa comigo, é melhor ter uma imprensa que comete erros do que não ter imprensa nenhuma, ou uma imprensa censurada, o que no fim das contas é a mesma coisa. O jornalismo é um serviço de utilidade pública, é uma forma da população ser ouvida também. Então, quando alguém tenta calar um jornalista e você aplaude isso, de certa forma, você está abrindo mão da sua própria voz. Então, se você não gosta do trabalho de um jornalista, critique, mas não precisa encher a boca dele de porrada, até porque a gente precisa dela ainda para dizer muita coisa.